blocks. Aqui no Distrito Federal, as máscaras passam mesmo a serem de uso obrigatório. E quem não estiver usando poderá ser preso pelo crime de infringir determinação do poder público ou propagação de doença contagiosa. A determinação prevê multa para quem frequentar espaços públicos sem usar a proteção. A penalidade será aplicada a partir de quinta-feira. A multa pode chegar a R$2.000 e o decreto também prevê a detenção de 1 mês a 1 ano para quem descumprir a norma. Haverá distribuição de máscaras de graça pelo governo do estado a todas as pessoas. E o Ministério da Saúde atualizou os dados da pandemia no Brasil. Temos mais de 4.613 casos confirmados nas últimas 24 horas. E ainda está ocorrendo um número grande de mortes. Foram 338 registradas somente nestas últimas 24 horas. A primeira morte pela Covid-19 no Brasil, conforme noticiamos aqui, ocorreu em 17 de março. De lá para cá, ou seja, num intervalo de aproximadamente 40 dias, morreram ao todo 4.543 pessoas. O número de pessoas contaminadas pela doença já se aproxima de 70 mil em todo o país. A boa notícia é que quase 50% das pessoas que foram contaminadas já se curaram. Isso representa mais de 30 mil casos. Uma outra boa notícia também é que todos os pacientes que foram diagnosticados com o novo coronavírus e que estavam hospitalizados em Wuhan, na China, o primeiro epicentro da epidemia, tiveram alta dos hospitais. Segundo anunciou ontem, domingo, Mi Feng, porta-voz da Comissão de Saúde Nacional do país. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, descarta no momento a aceitação de pedidos de impeachment já protocolados contra o presidente Jair Bolsonaro ou a instalação de comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI, para investigar a demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ocorreu na última sexta-feira. Vamos assistir um pouco do que Maia disse. Então, acho que o nosso papel é ter paciência, ter equilíbrio. Eu acho que é legítimo a sociedade, os parlamentares, parte deles, tentarem discutir CPIs e outros instrumentos, mas acho que a Câmara deve, sobre a minha presidência, respeitando a posição de outros parlamentares, acho que nós devemos ter essa paciência e esse equilíbrio para que nós possamos tratar do que é mais importante, que é a vida dos brasileiros, os empregos dos brasileiros e a renda. Devemos voltar para a agenda, que eu acredito que é a agenda que preocupa todos os brasileiros. Não que os outros temas não possam existir, mas a gente precisa ter, como eu disse, paciência, ouvir, refletir, analisar tudo aquilo que os parlamentares, que a sociedade encaminha. O que nós não podemos, de forma nenhuma, que o parlamento seja mais um instrumento de crise e de incertezas que, infelizmente, hoje tem sido gerado no nosso país. Maia ainda disse que a crise é do poder executivo e deve ficar lá. O papel do legislativo é discutir soluções para a crise. Ocorreu hoje a primeira coletiva da área técnica do Ministério da Saúde após a saída de Luiz Henrique Mandetta. Estavam presentes aqui no Palácio do Planalto o ministro da Saúde, Nelson Tais, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, e o novo secretário executivo, Eduardo Pazuello, que entrou no lugar de João Gabardo. O novo secretário se apresentou e ressaltou que o Brasil é um país imenso e tem medidas continentais. Dessa forma, as decisões devem ser bem pensadas e elaboradas. E a palavra inicial que eu gostaria de colocar é que está sendo mais fácil para nós do que para quem começou. É mais fácil porque as informações se tornam mais precisas. É mais fácil porque nós passamos a compreender melhor como funciona a contaminação, o que dá certo e o que dá errado. Isso é muito mais fácil, desculpa a palavra novamente, do que você fazer um planejamento num vidro opaco, sem saber como a coisa vai acontecer.
O ministro Nelson Teich diz que não haverá nenhuma medida intempestiva e apressada sobre a questão do isolamento social. Teich disse ainda que cada região deve adotar medidas diferentes. Dadas as devidas proporções do nosso país, não haverá uma única medida a respeito do isolamento social. E o dólar interrompeu a sequência de altas consecutivas e registrou uma pequena queda de 0,7% nesta segunda-feira, fechando a R$ 5,66. A leve queda ocorreu após o real ter a maior desvalorização semanal ante o dólar em 11 anos. Essa supervalorização da moeda americana ocorreu em meio à turbulência política que ocorreu no fim da semana passada, conforme nós falamos por aqui. Uma boa noite, eu sou Brenda Collen, do Planalto para o portal Plox Brasil. Plox.